E aí, belezinha? Neguinho, hoje eu vou explicar o que é uma das coisas mais importantes para os brasileiros terem aqui no Japão. A grande maioria trabalha em fábricas, em linha de montagem, em linha de produção, e eles precisam de ter alguns requisitos básicos. E o requisito mais importante que eu, Neguinho, na minha opinião, acho, não é nem sequer o idioma japonês. O mais importante, na minha opinião, é uma maneira de se locomover. Primeiro um carro, depois uma motinha e daí então até bicicleta. Mas o carro é um dos mais importantes. Se a pessoa tem carro, pelo menos a gente acha, a gente acredita que ela pode, e se quiser, ela pode trabalhar amanhã. Agora, se ela não tiver nada e for meio longe o trabalho, então fica limitado a um trabalho muito perto da casa dela, né? Então é uma das maiores limitações. Eu acho que se de um lado é a maior limitação de uma pessoa, o carro, do outro lado também, quando ela tem a carteira, ela tem a carteira de habilitação, ela pode dirigir, ela tem um carrinho, tudo, já amplia um pouco mais o horizonte dela, ela pode ir um pouco mais longe, ou procurar uma vaga melhor, ou uma opção melhor, ou uma proposta de emprego ou de salário melhor. Então ela não fica muito ali presa onde que ela chegou. O segundo é ter apartamento próprio. Nem sequer o idioma. Mas por que, né, que é apartamento próprio? Porque com o apartamento da empreiteira, alguém tem que pagar por isso. Então tem muitos lugares que eles não oferecem o alojamento ou não oferece apartamento. Então, se você tem um carro e tem um apartamento próprio, você amplia um pouco mais o seu campo de oportunidades. Então você, depende da região, que você mora numa região boa, tem bastante trabalho, você pode aí ampliar bastante o seu leque em relação às vagas disponíveis de trabalho. Então, se você também tem um apartamento próprio e tem carro, então e é uma região boa, então a possibilidade de você ter um emprego um pouquinho melhor já é bastante. Mas por quê, né? Porque que acontece o seguinte: se tiver duas pessoas disputando uma vaga e uma tem apartamento e a outra precisa da mãe também da empreiteira, e se os dois estiverem no mesmo nível, é capaz de deixar para quem tem um apartamento próprio, deixar vaga. Porque já não começa no negativo. Ela já não precisa tanto da empreiteira, ela já é mais independente, então pode acontecer de ela se caso, um exemplo, os dois não for trabalhar amanhã, pelo menos esse aqui não vai estar negativo. O cara que não tem um apartamento pela empreiteira, tem um apartamento próprio. Agora o outro, se ele resolver não ir trabalhar, é um empregado ruim, tudo, ainda a gente vai ter que arcar com as consequências do apartamento. E em terceiro, na minha opinião, daí sim é o idioma japonês. Mesmo você tendo um idioma japonês, mas se você mora longe do trabalho, como é que vai fazer para chegar lá, neguinho? Tá entendendo? Talvez a vaga nem precise do idioma, viu? A grande maioria nem precisa do idioma. Então, o que acontece? Existem muitas vagas. Você vê no jornal aí um monte de coisa, um monte de vagas, pegando, não sei o que, um monte de coisa. Mas quando você vai começar a procurar atrás dessas vagas, você vai correr atrás dessas vagas, você vê que tem algumas limitações. Precisa ter carro, porque a fábrica é meio retirada da cidade. Ou preciso ter um pouquinho de idioma. Ou o apartamento próprio. Agora, quando você tem os três juntos, a possibilidade e a probabilidade de você ter uma vaga um pouquinho melhor já é quase que meio caminho andado. E depois só vai depender mesmo se você está com vontade ou não trabalhar. Tá entendendo? Então eu, neguinho, eu acho que as três coisas mais importantes e nas suas ordens são essas coisas que acabei de citar e dar como exemplo. Primeiro, um meio de se locomover, de preferência carro ou motinha, mas de preferência carro. Segundo, um apartamento próprio.
que você aluga no seu nome, tudo, você não depende da empreiteira para alugar o apartamento. E em terceiro, daí então, o idioma. Tá entendendo, neguinho? É claro que você tem que ter vontade de trabalhar nas três opções junto, né, neguinho? Mas não adianta só o idioma se você não tem habilitação no teu carro. A menos que você tenha sorte e pega uma oportunidade ou uma vaga bem atendendo todos esses requisitos. Mas eu tô falando na maneira de ampliar todas as vagas. Não significa que se você não tenha um desses aí, você não vai conseguir um emprego. Vai conseguir. Mas no sentido de ampliar isso aí, penso eu que são essas três coisas que vai te ajudar bastante aqui no Japão. E você acha que o que é mais importante? Você que mora aqui, já aproveita, já deixa nos comentários aí, porque quem tem esperança, ou quem tá vindo pra cá, muitas vezes espera da gente falar, se expressar, para eles pegar um pouquinho de base, né? Então ajuda aí, neguinho, ajuda o pessoal que tá vendo aí. Quer saber? Tchau!